E se quiser tirar as dúvidas aqui na pauta do Dr. Roberto também, viu? Se quiser mandar pra gente algum caso específico que tenha acontecido, pode mandar que a gente vai tirar todas as dúvidas ao vivo agora com o querido Dr. Roberto Navarro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, ao Carol. nosso Você Bonita. Bom Como dia a vocês todos. sabem, Dr. Roberto, às segundas-feiras, quinzenalmente, vem sempre com um assunto muito bacana. Ele que é nutrólogo e também clínico geral. Eu gosto de dizer isso, doutor, porque muita gente se pergunta, mas o nutrólogo, o que faz o nutrólogo? Antes de ser nutrólogo, o doutor é clínico geral. Então também faz toda a diferença. Essa pauta que você sugeriu, eu achei muito legal, bacana. né, Carol? Bem proveitosa, né? Super. Até porque queria até que você, eu não sei se você pode passar esses dados, doutor, mas hoje no Brasil, a gente, o número de mortes A maior causa de morte hoje no Brasil e praticamente em vários Problema países do mundo é cardiovascular. o problema cardiovascular. Olha, então, geralmente é o seríssimo. campeão, né? Olha, que Seguido de impressionante. outras doenças, como câncer também, mas doença cardiovascular é a que mais mata. E por que isso acontece? Tem como dizer? Provavelmente é por algum fator de hábitos, né? Cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer uma alimentação correta, cada vez exagerando mais alimentos que não são interessantes. O sedentarismo hoje é considerado um fator de risco, as pessoas cada vez mais sedentárias, né? E a obesidade, Carol, que tem influenciado diretamente nisso também. E a obesidade vem aumentando desesperadoramente no mundo nesses últimos 20 anos. Inclusive das crianças, que a gente já falou aqui, né? Obesidade infantil. Também. E aí, a criança que é uma criança obesa, futuramente ela tem mais chance de ser um adulto E as primeiras obeso. lesões no coração já começam na infância. Se achava que era só na vida adulta, não. Já começa na infância. Tá? Olha só que E impressionante. a gente tem que começar a cuidar desde já, né? Vamos então começar pelo nosso quadro, Vamos doutora? Eu lá. vou deixar aqui as coisinhas. Vamos lá, Carol. Esse quadro vou passar por tá aqui. legal. Esse quadro é muito bacana. Então, por que para eu dar um trouxe início esse aí na quadro? nossa pauta. Teve um grande estudo que foi feito algumas décadas atrás, que ficou conhecido como escala de Framingham, que é onde foi executada uma cidade na Alemanha. E eles fizeram uma estratificação de risco depois desse estudo. Assim, quais os fatores que vão influenciar diretamente ou indiretamente na chance de eu ter um infarto, um AVC, um aumento da pressão arterial e ter um risco de morte por doença cardiovascular. Então aqui e eles fizeram essa escala por pontuação. Conforme a pontuação que você tem, você coloca qual é a porcentagem de risco de eu ter um problema nesses próximos 10 anos. Entendi. 1%, 10%. Isso é óbvio, não é uma coisa tão 100% certeira, mas dá uma chance, né, do médico interferir nessa escala, né, nos fatores para que esse risco diminua ou até não ocorra. Então vamos lá. Primeiro, a idade é um dos fatores, tá? A dosagem do colesterol total. O colesterol, na verdade, total é a soma de algumas frações. Tem uma fração ruim, que é o colesterol LDL, e tem uma fração boa, que é o bom colesterol, que é o HDL, que tem que é estar protetor. sempre, então, o bom colesterol tem que estar alto e o ruim controlado. Tá? Não pode ficar alto, né? E dependendo do fator de risco, ficar mais baixinho. Os níveis de pressão arterial, se você tem hipertensão arterial ou não, se você é diabético ou não. Na época do estudo, essa escala levou em consideração só o diabético. Quem tem diabetes aumenta o risco de problemas cardíacos se não controlar bem a sua glicose. Se bem controlado, não tem tudo problema. bem. Mas é um fator de risco. Hoje a gente considera também o obeso, tá? Que mesmo que não seja diabético, esteja já com o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o nível de glicose ainda dentro do, assim, já um pouco acima da média, normal ter a 100, às vezes está 110, 115. Diabético é só quando a glicose em jejum está acima de 126. Mas se você está entre 100 e 126, você pode estar pré-diabético, que a gente chama hoje de um quadro dentro de um quadro chamado síndrome metabólica, que é o paciente que está engordando, está aumentando a barriga e está com risco de ter problemas, de ficar, inclusive, diabético verdadeiro. Olha só. Então, não só o diabético verdadeiro, mas quem tem síndrome metabólica. Aquele que já tem uma pré. Também. Né, diabetes, E quem é tabagista também o cigarro também o fumo aumenta é um fator. E nessa época ainda não estudaram, hoje já é claro que o sedentarismo é fator de risco. Quem não pratica atividade física. Quem não pratica atividade física e o obeso, como eu já calculei. Agora, doutora, uma pergunta. Quando a gente fala do cigarro, a gente não está levando em conta quanto tempo de vida essa pessoa já fumou. Basta ser fumante. Basta ser fumante. Um ano, meses, já é considerado Nesse estudo, fator de risco. consideraram, para formar essa escala, se é tabagista ou não. Não levar em consideração o tempo. O tempo, perfeito. Então, e depois, óbvio, a gente vai fazer uma associação de como a alimentação pode diminuir o risco, favorecer os fatores protetores e como a alimentação ruim
pode fazer com que isso aumente, com que esse risco seja ainda maior, tá? Vamos pegar como exemplo, vou pegar assim uma mulher de 40 anos, tá? Dá pra gente dizer entre homens e mulheres, sem avaliar cada item desse, já o que tem mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares, homens ou mulheres, ou não? Olha, hoje os estudos estão assim um pouco divididos, porque hoje a mulher, ela na fase pós-menopausa, ela tem um risco aumentado de doença cardíaca, principalmente se ela tiver obesa, diabética, tá? Tiver com esse ciclo todo. O risco hoje, na verdade, nessa época, se colocava a mulher como um fator de risco para infartar mais até do que o homem. Olha só. Tá? Então, aliás, as mulheres estão infartando mais do que o homem no passar dos últimos anos. Os hormônios também podem ter uma influência. Também. Alguns hormônios são protetores, o estrogênio é um hormônio protetor e na menopausa a mulher deixa de produzir, né? Perfeito. Então, vamos pegar uma mulher de 40 anos, tá? 40 aqui é a escala, de 40 a 44. Uma mulher somou 0 pontos, tá? Aqui 0, tá? Vamos ver se minha letra sai bonitinha, Carol, minha letra não é muito bonita. Não, colesterol total. Alguns dados aqui, óbvio, não tem como tentar calcular em casa, precisa de dados de exames de laboratório. De laboratório, mas vamos pegar... claro que a gente imagina que as pessoas façam aí seus exames pelo menos uma vez por ano, Então, né? vamos pegar o colesterol total em 240, que já é considerado um nível um pouco acima do ideal. Então, a mulher somou aqui um ponto. Tá. Se ela tiver por aqui. Isso. Se o bom colesterol dela estiver baixo, que é um fator de risco, vamos pegar uma mulher com um colesterol bom abaixo de 35. Ok. Tá? Mulheres, somou aqui 5 pontos. Olha como o colesterol bom baixo é um fator de risco. É um fator bem grande. Considerado um fator de risco independente de qualquer outro fator. Bom colesterol baixo é fator de risco para doença cardiovascular. Perfeito. Se ela tiver uma pressão arterial a máxima entre 13 e 13,9, a mínima entre 8,5 e 8,9. Isso com medidas, tá? Então ela soma aqui, não, sem problema, 0. 0. Tá? Ok. É diabética? Vamos pegar uma mulher que seja diabética, tá? Ela soma aqui, olha, 4 pontos. É um fator de risco considerável. É tabagista? Vamos pegar uma mulher. Aliás, eu vou colocar o exemplo ruim para que as pessoas em casa tomem cuidado. É tabagista? 2 pontos. 2 pontos, tá? Vamos somar isso. 1, 6, 10, ela fez 12 pontos nessa escala, tá? Ok. Mulheres, 12 pontos, tá aqui. Tá? Ela tem 13% de chance de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Ou seja, se a gente pegou de 45 a 49 anos, por volta dos 55 até 60, ela já pode estar com risco maior. Olha, óbvio gente, que essa escala não é um veredito, tá, Carol? Essa escala ela é usada como uma estratificação de risco. Entendi. Tá? Já é algo que pode trazer mais informações para o médico. Isso. Aqui não levei em consideração se é sedentário ou não, se está obeso ou não, tá? Que essa escala ela já foi publicada há algumas décadas atrás. Mas eu trouxe para a gente ilustrar e mostrar agora como os alimentos podem trazer uma proteção maior. Para esse quadro. Para esse quadro. Então, vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto para a gente ir para a parte dos alimentos. Mas eu acho bacana a gente ter mostrado o quadro para ter uma ideia do quanto cada item aqui é muito importante. Então, assim, cigarro, seríssimo, ele somou 4 pontos. Isso. Colesterol bom, estar baixo, seríssimo, somos 5 pontos. Diabetes mal controlado. Diabetes mal controlados. Então, assim, são os fatores principais, né? Exatamente. E com o passar dos anos também isso vai aumentando, né? É a idade, né? Já volto para a gente continuar, que a gente vai para a parte dos alimentos. Aliás,